Capítulo 1098, Arrancando os espólios dos exaustos. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Naquela batalha, apenas um pequeno número de discípulos de Ilha Serenat tivera ferimentos leves. Ninguém morreu e nenhum deles ficou gravemente ferido. Com a habilidade de um artista marcial meditar e se recuperar, eles poderiam restaurar a força total em apenas 2 a 4 horas. E Li Ming era ainda mais rápido. Com sangue de medula de dragão o ajudando, ele simplesmente não tinha usado qualquer energia ou força agora há pouco. Ele estava perto de sua condição de pico desde o início. Vamos nos mover para outro lugar. Li Ming disse após ver os discípulos da Ilha Serena se curarem. Nos mover para outro lugar? Yi Shuitong perguntou, um pouco surpresa. No entanto, Li Ming não lhe respondeu e simplesmente levou todos em outra direção. Imperceptivelmente, Li Ming já estava estabelecendo em uma posição de poder absoluto na equipe. Mesmo que ele emitisse uma ordem sem pé nem cabeça, ninguém o questionaria. Li Ming pegou todos os anéis espaciais e os totens de identificação dos discípulos da Montanha da Alma estilhaçada e do clã do Osso Oculto. Então, ele levou os discípulos da Ilha Serena para uma área a várias centenas de pés de distância. Depois de um tempo, Li Ming parou em uma área com pedras semi-enterradas e disse, vamos parar por aqui. Por que aqui? Yi Shuitong olhou em volta e descobriu que, além da proteção fornecida pelos gigantescos penhascos de pedra por toda parte, não havia nada de especial naquele lugar. E quanto a ter proteção, o poço de mineração de antes era claramente melhor. Nenhuma razão especial. Se estiver mais perto do campo de batalha, é mais fácil acompanhar o que está acontecendo. Li Ming encolheu os ombros casualmente. A única razão pela qual ele veio para este local era encontrar um ponto mais próximo e mais confortável para poder observar a batalha. Com a força da alma de Mu Qianshi, ela poderia facilmente investigar a distância de algumas centenas de milhas na tempestade de areia. E em tempos normais, ela seria capaz de ver claramente todas as coisas acontecendo a dezenas de milhares de milhas de distância. Para esses discípulos de núcleo, esse tipo de distância de observação não passava de um mito. Isso, Yi Shuitong engoliu em seco, sem palavras. Os outros discípulos também ficaram perplexos. Mesmo que Li Ming tivesse algum tipo de método de detecção oculto, isso era absurdo demais. Estavam tão longe do campo de batalha principal que não havia nem mesmo flutuações de energia sendo sentidas e mesmo assim Li Ming podia sentir a situação do que estava ocorrendo naquele ponto. Senhorita Nu, eu vou ter que contar com você. No cubo mágico, Mu Qianshi não era nada mais que uma forma de alma. Era extremamente difícil e problemático para ela lutar contra um inimigo nesse estado. Para realmente mostrar algum nível de força de combate, ela teria que possuir o corpo de alguém. No entanto, possuir o corpo de alguém, mesmo que fosse por um tempo curto e temporário, era um fardo considerável para sua alma. Esse tipo de ação consumiria uma grande parte da força de sua alma. Se ela quisesse se restaurar, precisaria de uma essência sanguínea extremamente preciosa. Assim, era melhor que Mu Qianshi evitasse qualquer situação na qual tivesse que ajudar diretamente. Mas, se estivesse apenas investigando com sua percepção divina, não haveria problema algum, ela poderia fazer isso o quanto quisesse. A pequena quantidade de força da alma que ela consumia ao fazer isso definitivamente poderia ser facilmente restaurada. A percepção de Mu Qianshi formou uma linha reta que irradiou dela. Logo, tudo que acontecia dentro de um raio de 5 a 6 mil milhas começou a refletir no mar espiritual de Li Ming como fantasmas dançando. Mu Qianshi era capaz de projetar diretamente essas imagens na mente de Li Ming porque os seus espíritos estavam conectados. Caso contrário, seria impossível para ela fazer isso. Neste momento, os discípulos da Ilha Serena já haviam começado a lutar com a Montanha da Alma estilhaçada e o clã do Osso Oculto. Assim que Li Ming viu essa cena, ele ficou um pouco surpreso. Bai Mingyu dependia apenas de si para reprimir os dois grandes mestres no nível avançado do Reino Mar Divino da Montanha da Alma estilhaçada e do clã do Osso Oculto.
Transmitir um artista marcial no nível avançado do Reino Mar Divino para o Reino Místico Desolado Vermelho consumiu 10 vezes os recursos de um artista marcial no nível intermediário do Reino Mar Divino. Assim, cada seita tentou limitar o número de artistas marciais no nível avançado do Reino Mar Divino que enviaram ao menor número possível. Quanto a essas duas pessoas, elas devem ser talentos de pico, caso contrário, a relação custo-benefício seria muito baixa. Bai Mingyu e Shuitong eram o mesmo caso. Da mesma forma, os mestres no nível avançado do Reino Mar Divino da Montanha da Alma Estilhaçada e do clã do Osso Oculto eram inevitavelmente extraordinários. E nesse momento, Bai Mingyu estava lutando contra os dois. A partir deste ponto, podia-se ver que sua força superava até a de Shuitong. Suas habilidades de ataque mais fortes não devem vir dos métodos de cultivo da Ilha Serenã. Este Bai Mingyu possui alguns segredos. A voz de Mu Qianshi soou no ouvido de Lin Ming. Ela tinha um bom entendimento sobre os métodos de cultivo da Ilha Serenã e o que Bai Mingyu estava usando agora claramente não eram métodos da Ilha Serenã. Não são os métodos de cultivo da Ilha Serenã. Não é muito estranho, disse Mu Qianshi, em um tom indiferente. Muitos gênios têm seu próprio destino. É possível que eles encontraram as relíquias e tesouros das potências do reino dos deuses em algum reino místico. Há muitas potências ocultas em isolamento por todo o reino dos deuses. Depois que eles morrem, eles muitas vezes não destroem a própria herança, mas deixam para trás para aqueles sucessores predestinados que aparecerão no futuro. Parece que este Bai Mingyu teve sua própria quantidade de chances de sorte. Eu acho que a herança que ele encontrou foi deixada para trás por alguma potência no reino Lorde Sagrado e não era um Lorde Sagrado comum. Assim que Mu Qianshi terminou de falar, Lin Ming viu um clarão de energia brilhante. Naquele momento, logo depois de Bai Mingyu colidir com os dois mestres no nível avançado do Reino Mar Divino da Montanha da Alma Estilhaçada e do clã do Osso Oculto, ele aproveitou o momento para lançar 7 contas brilhantes de cristal. Estas 7 contas formaram uma ligação como 7 estrelas no céu antes de explodir. O poder dessas contas do atributo trovão foi aterrorizante. Elas eram muito mais fortes do que as contas matadoras de deuses que o Lieshi havia dado a Lin Ming no reino místico da besta divina. Esses tipos de tesouros em formato de conta não precisavam de nenhuma verdadeira essência para ser ativado. Um mortal poderia usar essas contas para cometer suicídio junto com um mestre do reino Mar Divino. Claro, isso era com base no fato que eles poderiam. Essas contas eram extremamente difíceis de serem criadas e para Bai Mingyu jogar tantas delas de uma só vez, ele sem dúvidas devia ter herdado o legado de alguma misteriosa potência. Quando um mestre esgotava momentaneamente sua força e ainda não era capaz de convocá-la novamente, era quando eles estariam mais fracos. Bai Mingyu usou esse tempo e explodiu as contas do atributo trovão. Elas imediatamente criaram muitos problemas para as duas potências no nível avançado do Reino Mar Divino. E ao redor deles, 3 artistas marciais no nível intermediário do Reino Mar Divino foram apanhados pelas ondas de choque da explosão e foram transformados em pedaços. 3 potências do nível intermediário do Reino Mar Divino tinham sido instantaneamente mortas. Quando tudo isso aconteceu, todos os artistas marciais ficaram chocados. O moral dos discípulos da Ilha Serenã cresceu rapidamente. Originalmente, quando enfrentaram as forças da Montanha da Alma Estilhaçada e do clã do Osso Oculto, eles não tinham coragem para fazer isso. Afinal, o inimigo tinha o dobro do tamanho deles. Mas nenhum deles imaginou que o irmão aprendiz sênior que eles tanto respeitavam se tornaria formidável além de sua imaginação. Por si só, ele havia detido 2 potências no nível avançado do Reino Mar Divino e até usou suas contas do atributo trovão para feri-las. Irmãos, podemos fazer isso. Não parem aqui. Droga, onde é a irmã aprendiz e por que ela ainda não nos alcançou? A irmã aprendiz sênior e... Eles provavelmente já fugiram. Eles deveriam ter se encontrado conosco há mais de 4 horas e ainda assim eles não apareceram. Algumas pessoas que sempre duvidaram de Shuitong disseram. Talvez tenha ocorrido algum problema. Que tipo de problema poderia acontecer?
Estamos segurando a força principal do inimigo agora e a posição deles também é tão segura. Porra! Quanto mais penso nisso, mais doente me sinto. Esses discípulos eram principalmente subordinados de Bai Mingyu. Eles estavam exaustos e sofrendo vasculhando o deserto selvagem vermelho, mas Ishu e Tong e os outros haviam se refugiado no poço de mineração. Concentrem-se na batalha, não dividam sua atenção e nem especule sobre o que os outros estão fazendo. Se a aprendiz de irmã Yi puder vir, ela chegará naturalmente mais cedo ou mais tarde. Bai Mingyu disse com uma transmissão de som de verdadeira essência, enquanto sua espada repelia o capitão do clã do osso oculto, Gongjiang Guda. Os discípulos rapidamente se concentraram, eles já haviam sofrido muitas baixas. O irmão aprendiz Sênior Bai se preocupa demais com os outros. Não só nós irmãos sofremos na tempestade de areia, mas temos que também suportar o peso das forças do inimigo. Enquanto eles se escondem no lugar mais seguro possível e o irmão aprendiz Sênior Bai ainda os considera. O prestígio de Bai Mingyu era alto para começo de história e agora que ele mostrava força absoluta e também o caráter moral para não caluniar os outros pelas costas, sua imagem se tornava extremamente bem vista pelos outros. Mesmo se alguns deles o criticassem, eles ainda suprimiriam essa dúvida e estariam dispostos a lutar ao lado de Bai Mingyu com toda a sua força. A Ilha Serena lutou contra a Montanha da Alma estilhaçada e o clã do osso oculto, cada um usando todas as táticas possíveis à sua disposição, confrontando-se de novo e de novo. A luta se tornou cada vez mais intensa. No entanto, devido à capacidade defensiva de suas formações de matriz combinadas, menos de um quinto dos discípulos havia morrido. Em termos de força total de batalha, a Ilha Serena era um pouco inferior. Mas, com as contas do atributo Trovão de Bai Mingyu os ajudando, eles conseguiram persistir. Este Bai Mingyu, parece que ele é muito difícil de se matar. Li Ming podia ver claramente que, nesse tipo de situação, Bai Mingyu tinha forças para salvar as vidas dos discípulos da Ilha Serena. E, se ele tentasse escapar, ninguém seria capaz de detê-lo também. Mesmo que aqueles dois esquadrões que tentaram atacar Li Ming tivessem voltado a tempo para se juntar à batalha, eles ainda não teriam conseguido impedir Bai Mingyu. Era exatamente por causa da confiança absoluta de Bai Mingyu em suas habilidades que ele estava disposto a trair Ishu e Tong. Quanto àquelas contas do atributo Trovão, embora fossem preciosas, Bai Mingyu logo avançaria para o reino da transformação divina. Nesse momento, essas contas do atributo Trovão que poderiam abater um artista marcial no nível avançado do Reino Mar Divino na melhor das hipóteses seriam muito menos úteis para ele. Assim, não foi uma perda muito grande se ele usasse essas contas do atributo Trovão que ele possuía com ele. Podia-se dizer que Bai Mingyu não sofreria perdas nesta batalha. E se ele fosse capaz de vencer, sua fama aumentaria e ele seria capaz de se estabelecer como um herói inegavelmente valoroso aos olhos de todos os discípulos de Núcleo, alguém capaz de mudar a maré mesmo nos momentos mais sombrios. Naquele momento, herdar a futura posição de mestre da ilha estaria praticamente garantida. Recuando 10.000 passos, mesmo se Bai Mingyu fosse o único a sobreviver, tudo bem. Não era preciso ser um gênio para adivinhar que todos os recursos que os discípulos do reino núcleo rotativo recolheram foram deixados com Bai Mingyu. Se ele trouxesse de volta essa enorme quantidade de recursos para a seita, então ele ainda seria considerado um herói que realizou um grande mérito. Irmão aprendiz Júnior Lin, como está a batalha? Ishu e Tong perguntou nervosamente. Embora ela dissesse que não iria ajudá-los, ainda estava ansiosa pelos discípulos de Ilha Serena. Ela temia que eles sofressem uma perda muito grave e prejudicaria a fundação da Ilha Serena. Li Ming disse, eu só tenho uma noção geral do que está acontecendo. A força oculta de Bai Mingyu supera em muito a que você imaginou. Na verdade, com a visão e o poder de Mu Qianshi, Li Ming conseguiu identificar o número exato de pessoas que morreram e o número exato de pessoas feridas. Ele estimou que, se essa batalha continuasse, em cerca de meia hora, os discípulos das três seitas logo esgotariam suas reservas de verdadeira essência e não seriam mais capazes de manter as técnicas de combate que estavam usando.
Nesse momento, as formações de matriz se estilhaçariam e as mortes seriam ainda mais rápidas. Mesmo que apenas um quinto dos discípulos tivesse morrido até agora, em 1 hora, pelo menos metade morreria. E em 2 horas, talvez nem um terço dos discípulos ficasse vivo e aqueles que sobrevivessem também estariam em uma condição miserável. Eu já havia imaginado isso. E Shuitong não ficou surpresa. Se não fosse pela batalha de hoje, ela simplesmente não teria entendido Bai Mijio e ela teria inevitavelmente perdido a luta pela posição de mestre da ilha no futuro. Então, quando devemos ir e apoiá-los? Xiao Shuijun perguntou, aproximando-se de Li Ming. O perfumado aroma de uma mulher se espalhou. Li Ming sorriu. Não há necessidade de se preocupar. Sua batalha ainda está em pleno andamento e os discípulos da Ilha Serena não estão em um perigo muito grande agora. Se esperarmos por mais 4 horas, então devemos ser bons. Ah? Mais 4 horas. Bem, tudo bem. Xiao Shuijun assentiu. Neste momento, ela só podia ouvir Li Ming.